Vamos então dar início à lição número 2 deste curso de Meteorologia. Esta lição versa sobre a caracterização da atmosfera. Ora bem, nós já vimos na última aula que a atmosfera é o invólucro gasoso do globo terrestre. A palavra atmosfera vem do grego e significa precisamente esfera gasosa. E já vimos também que a atmosfera é um sistema complexo. Por que razão é? Também discutimos o porquê, e, além disso, é um componente do sistema climático. Vimos também que os restantes membros ou componentes do sistema climático forçam a atmosfera. Ora bem, o estado da atmosfera é o primeiro conceito que vamos apresentar nesta lição. O estado da atmosfera é definido pelos valores que, em cada ponto do espaço ocupado pela atmosfera, tomam estas variáveis, as concentrações dos diferentes componentes, a temperatura, a pressão, a velocidade, normalmente conhecida pelo vento, que tem uma componente horizontal e uma componente vertical, e a densidade, que é a massa por unidade de volume. A concentração do vapor d'água é aquilo a que nós normalmente chamamos a umidade. Há várias grandezas que podem especificar o conteúdo em vapor d'água da atmosfera, mas todas essas grandezas caem mais ou menos na designação de umidade. Ora bem, no que respeita à pressão, esta figura pretende dar uma perspectiva da distribuição da pressão ao nível médio do mar em janeiro. Janeiro é um mês típico do inverno do hemisfério norte e do verão no hemisfério sul. Portanto, o que nós vemos, estas linhas fechadas, são linhas de igual valor da pressão reduzida ao nível médio do mar, portanto, são isóbaras, e o que nós vemos é que estas isóbaras se fecham sobre si mesmas e definem centros de altas pressões, que têm um H no seu centro, centros de baixas pressões, que têm um L no seu centro. E o que nós vemos é que no hemisfério de inverno, neste caso o hemisfério norte, os centros de baixas pressões localizam-se tipicamente sobre os oceanos e os centros de altas pressões sobre os continentes. No hemisfério de verão, que é o hemisfério sul, temos os centros de altas pressões sobre os oceanos e os centros de baixas pressões sobre os continentes. Há uma linha a ponto traço, que é uma linha para onde convergem os ventos de leste de ambos os hemisférios, que são os ventos alísios. Esta linha, designada por ITCZ, Zona Intertropical de Convergência, é uma zona onde a convergência do ar à superfície determina a ascensão do ar úmido, visto que está sobre os oceanos, e a formação de linhas de nuvens com bastante atividade. No hemisfério, no mês de julho, que é o mês em que o hemisfério norte está no verão, temos, e o hemisfério sul no inverno, verificamos que a zona intertropical de convergência se deslocou para norte, seguindo o movimento aparente do Sol. Vemos que no hemisfério de verão, sobre os continentes temos centros de baixas pressões, sobre os oceanos temos centros de altas pressões, e no hemisfério de inverno, o hemisfério sul, neste caso, temos centros de altas pressões também sobre os oceanos, mas com uma dimensão mais reduzida, e também centros de baixas pressões sobre os oceanos. Reparem que no hemisfério sul as isóbaras seguem muito mais os círculos de latitude ou paralelos do que no hemisfério norte. Isto porque o hemisfério sul é basicamente constituído por oceanos e muito pouco por continentes. Ora bem, voltando ainda ao estado da atmosfera, nós vamos ver em maior pormenor daqui a pouco, mas estas concentrações normalmente exprimem-se ou em percentagem, ou em partes por milhão em volume, ou ainda como quociente de massas. O que é isto da parte por milhão em volume? Bom, é o volume de um componente de uma mistura num volume total que vale 1 milhão nas mesmas unidades. Por exemplo, uma parte por milhão em volume significa que o volume desse componente
é, por exemplo, 1 mililitro num volume total de 1 metro cúbico, que é 1 milhão de mililitros. Prosseguindo, o estado da atmosfera, como vimos, não pode ser conhecido, porque conhecer o estado da atmosfera significaria conhecer aquelas variáveis em número infinito e um infinito com a potência do contínuo. Portanto, não é possível conhecer o estado da atmosfera. Ele só pode ser conhecido aproximadamente com base em observações, como também já vimos na última lição. Ora bem, as observações podem ser observações de superfície, que são feitas em estações meteorológicas localizadas em continentes ou em navios, portanto sobre oceanos. Podem ser feitas por estações meteorológicas automáticas, que dispensam a presença permanente do homem. Podem ser observações de altitude que são feitas por radiosondagens e podem ser ainda observações por detecção remota, em que os sensores não estão em contacto físico com a atmosfera ou com o sistema que estão a observar. A detecção remota pode ser feita por satélite ou por radar. Os satélites podem ainda ser geoestacionários ou de órbita polar. E os radares podem ser radares meteorológicos ou radares tempo, que dão uma distribuição da precipitação, e se forem radares Doppler, dão uma indicação da turbulência na atmosfera, e podem ser radares perfiladores, que nos fornecem um perfil vertical do vento. Com base nas observações, nós podemos ter uma visão instantânea da atmosfera global, visto que todas as observações têm que ser feitas a uma determinada hora universal, o chamado tempo universal coordenado. E essa visão global no mesmo instante chama-se uma visão sinótica. Sinótica é outra palavra que vem do grego e significa precisamente isto, ver o todo em simultâneo. E, portanto, todas estas observações estão na base daquilo que se chama a meteorologia sinótica. Aqui nesta figura temos uma representação dos diferentes tipos de satélites. Portanto, como podem ver, temos satélites geoestacionários, portanto, que são satélites que estão localizados no plano do equador terrestre a uma altitude de cerca de 36 mil quilómetros. Bom, temos, por exemplo, aqui o satélite europeu, que é feito pela EUMETSAT, feito e posto em órbita. Temos dois satélites americanos, o GOES East e o GOES West. Bom, portanto, estes satélites estão sempre à mesma longitude, estão sempre sobre o mesmo ponto do globo terrestre, por isso se chamam geoestacionários. Temos também satélites cuja órbita vai aproximadamente de polo a polo, que são os satélites de órbita polar, e estes encontram-se a altitudes bastante inferiores, de cerca de 1000 km ou um pouco menos. Vimos também que o estado instantâneo da atmosfera define aquilo que se chama o tempo e que é possível, aproximadamente, prever os estados futuros da atmosfera, ou seja, prever o tempo. Vimos também que quer os estados presentes, quer os estados futuros são normalmente representados por cartas meteorológicas ou mapas sinóticos. Esta figura mostra ainda uma distribuição geográfica de diferentes tipos de observação, excetuando a detecção remota. Assim, temos estes pontos a vermelho, significam locais ou representam locais onde se fazem radiosondagens. Estas zonas a amarelo significam regiões onde há observações feitas a bordo de aviões. Depois temos observações em terra, e observações de superfície feitas em terra ou em navios, e ainda boias automáticas que podem estar à deriva nos oceanos ou estar fixas e que contêm sensores para a pressão atmosférica, para a temperatura e para outros parâmetros. Se repararem, aqui no Pacífico temos estas fiadas de boias fixas que foram instaladas depois do El Niño de 1982-83.
Ora bem, chamam-se mesmo, é um sistema de observação que foi instalado no âmbito de um programa internacional gerido pela OMM que recebeu o nome de TOGA. TOGA significava Tropical Oceans Global Atmosphere. Ora bem, quanto à composição da atmosfera, bom, esta composição que está aqui aproximadamente indicada neste quadro é a composição atual da atmosfera. É preciso ter a ideia de que a composição da atmosfera variou no decurso das eras geológicas e, portanto, a composição atual não é aquela que foi há milhares ou milhões de anos atrás. Para se chegar a esta composição, foi necessário o aparecimento da vida. Em particular, o aparecimento de um processo que é a fotossíntese, de que já vamos falar. Ora bem, como vemos aqui, há componentes como o azoto, o oxigênio e o argon, que são componentes permanentes. A sua concentração em partes por milhão em volume está indicada na coluna da direita. Portanto, nós vemos que os grandes componentes da atmosfera são o azoto molecular e o oxigênio molecular. Depois temos estes componentes existem em proporções fixas até uma altitude de cerca de 80 a 100 km. Portanto, formando aquilo que se chama a homosfera ou esfera homogénea. São os componentes permanentes, que existem, como disse, em proporções fixas. Depois temos outros componentes, como o vapor d'água, o dióxido de carbono, o ozono, o metano, o óxido nitroso, os CFCs, os óxidos de azoto e aerossóis, que são componentes variáveis. Portanto, as suas proporções as proporções das suas concentrações não são fixas. Mais ainda é que, de entre estes componentes variáveis, não permanentes, existem componentes cujas concentrações são pequeníssimas. Reparem que a concentração total do dióxido de carbono e dos restantes componentes é da ordem de 0,04%, ou seja, de 400 partes por milhão em volume. Portanto, estes componentes são componentes minoritários e alguns deles são vestigiais. Isso não significa que eles não sejam importantes, como já vou referir, mas são componentes com concentrações muitíssimo pequenas. Esta palavra vestigial é traduzida no inglês por trace. Portanto, os trace gases são os gases vestigiais e não os gases traço, como é habitual ouvir. Estes componentes minoritários são aqueles que são importantes para caracterizar o tempo atmosférico e para caracterizar a variabilidade climática no curto termo. Porquê? Porque são estes componentes, contrariamente aos componentes permanentes, que interatuam com a radiação, quer a radiação solar, quer a radiação terrestre. Portanto, são eles que intervêm na energética da atmosfera e são eles que são importantes. E, felizmente, para nós, as suas concentrações são pequenas, porque senão teríamos, provavelmente, um tempo e um clima completamente diferentes e muito mais adversos à condição humana e à atividade humana. Ora bem, para além ainda destes componentes minoritários, ainda temos alguns gases inertes, como o cripton, o xenon, o hélio, o néon, que existem também em quantidades muitíssimo pequenas. Ora bem, para os componentes fixos, portanto, para aqueles componentes permanentes cujas proporções são fixas, essas proporções são mantidas dinamicamente. Ou seja, existem processos que criam ou destroem esses componentes, ou processos que lançam esses componentes para a atmosfera e que os removem, e que estão em equilíbrio dinâmico e, portanto, as proporções mantêm-se e a razão entre as proporções mantém-se. Bom, assim, no caso do azoto molecular, o decaimento das plantas e animais contribui para lançar azoto na atmosfera. Processos biológicos que envolvem bactérias nos solos,
contribuem para remover o azoto da atmosfera. O oxigênio é produzido na fotossíntese e é removido da atmosfera na decomposição da matéria orgânica, em processos de oxidação e na respiração. Na fotossíntese, o que é, no fundo, a fotossíntese? É a utilização por plantas com clorofila, portanto, plantas verdes, a utilização da energia solar e do dióxido de carbono presente na atmosfera e em menos quantidade também nos solos, para produzir um açúcar, portanto, matéria orgânica e oxigênio. Por consequência, o dióxido de carbono é um componente atmosférico essencial à vida. Sem ele não haveria fotossíntese. Além disso, é isso também essencial à vida porque é um gás que absorve a radiação infravermelha, portanto é um gás dito com efeito de estufa, sem o qual a temperatura à superfície do globo seria cerca de 30 a 40 graus inferior à presente e, muito provavelmente, se assim tivesse acontecido, não haveria vida no planeta Terra. Portanto, o dióxido de carbono é essencial à vida, por várias razões, e não é, por consequência, um poluente da atmosfera. É um componente muito importante da atmosfera. Dos componentes minoritários são particularmente importantes o dióxido de carbono. A produção de dióxido de carbono, ou o dióxido de carbono é lançado na atmosfera em resultado de processos de combustão, da evaporação dos oceanos, processos orgânicos, como a respiração, e processos nos solos. É removido da atmosfera na fotossíntese. Os oceanos são um regulador do dióxido de carbono atmosférico, porque dissolvem ou podem dissolver quantidades apreciáveis de dióxido de carbono. E essa sua capacidade de absorção do dióxido de carbono atmosférico é tanto maior quanto menor for a temperatura. Estes processos de produção e remoção não estão em equilíbrio, como já disse há pouco. Por exemplo, há evidência de variações significativas da concentração de dióxido de carbono na atmosfera durante as eras geológicas. Há 300 milhões de anos foram absorvidos pelos oceanos cerca de 10 levantado a 14 toneladas de dióxido de carbono. Isto passou-se no período carbónico da era primária, há cerca de 300 milhões de anos, como disse. Esse dióxido de carbono é agora libertado lentamente para a atmosfera na queima de combustíveis fósseis. O conteúdo em dióxido de carbono da atmosfera aumentou desde a era industrial até agora. Em 1900, a concentração era de cerca de 296 partes por milhão em volume, portanto perto de 300, e agora estamos com concentrações entre 390 e 400 partes por milhão em volume. Isto contribui para o reforço do efeito de estufa natural e mais tarde discutiremos este reforço. Quanto ao ozono, bom, o ozono está concentrado na estratosfera, portanto, a uma altitude entre 10 e 50 km. E está, sobretudo, concentrado entre 16 e 30 km. O ozono forma-se por a ação da radiação ultravioleta solar, com comprimentos de onda da ordem de 190 nanómetros. Bom, e esta radiação separa uma molécula de oxigênio molecular em dois átomos de oxigênio e esses átomos de oxigênio reagem, por sua vez, com o oxigênio molecular para formar o oxigênio triatómico ou ozono. Nessa reação intervém uma molécula neutra, cujo papel é simplesmente o de absorver o excesso de energia que é produzido nessa reação. Essa molécula é normalmente o azoto molecular. E o que acontece é que essa molécula, ao absorver esse excesso de energia, adquire maior energia cinética e, portanto, a temperatura na estratosfera aumenta. E, portanto, cria-se, por este processo, uma inversão de temperatura na estratosfera, ou seja, a temperatura sobe
desde uma altitude da ordem de 10 km até uma altitude da ordem de 20 e tal quilómetros. E esse aumento pode chegar até aos 30 km. Ora bem, o ozono é destruído também por ação da radiação ultravioleta solar, mas agora numa banda de comprimentos de onda diferentes, entre 230 e 290 nanómetros. Bom, esta radiação nesta banda separa o oxigênio triatómico em oxigênio atómico e oxigênio molecular. Bom, e portanto destrói o ozono, mas o ozono também pode ser destruído na estratosfera por reações químicas catalíticas com óxidos de azoto e com o cloro. A maior fonte natural de cloro é o cloreto de metilo, que é produzido na queima das florestas e de campos e em resultado, por exemplo, da ocorrência de descargas elétricas. Bom. Os CFCs antropogénicos, se atingirem a estratosfera, libertam cloro, e esse processo é particularmente eficiente sobre a Antártica, e o cloro contribui para a destruição catalítica do ozono. Ora bem, quanto ao vapor d'água, o vapor d'água tem uma concentração variável. Essa concentração depende essencialmente da temperatura do ar. 90% do vapor d'água atmosférico encontra-se abaixo de 6 km. À superfície, a distribuição do vapor d'água é condicionada pela distribuição de continentes e oceanos e pelos contrastes entre as taxas de evaporação e de evapotranspiração de lugar para lugar. O vapor d'água é um gás muitíssimo importante na atmosfera porque intervém no ciclo hidrológico. Se não houver vapor d'água, não há precipitação, por exemplo. As transições de fase do vapor d'água envolvem quantidades apreciáveis de energia e, finalmente, é o gás com maior eficiência na absorção de radiação infravermelha, portanto, é o principal gás com efeito de estufa natural. Quanto aos aerossóis, os aerossóis podem ser sais, por exemplo, que resultam da evaporação dos oceanos, poeiras e sulfatos. As fontes naturais de aerossóis dominam sobre as fontes antropogénicas. Os sulfatos de origem natural vêm do sulfureto de hidrogênio, que pode ser, por exemplo, libertado em erupções vulcânicas, e esta produção natural de aerossóis é basicamente 89% da produção total. Os aerossóis antropogénicos resultam da produção secundária de sulfatos a partir do dióxido de enxofre, que é originado na queima dos combustíveis fósseis, designadamente o carvão e o petróleo. O dióxido de enxofre é a causa das chamadas chuvas ácidas. Os aerossóis são importantes porquê? Por várias razões. Primeiro, porque contribuem para a turvação da atmosfera e, por consequência, para um decréscimo da visibilidade. A bruma seca é um efeito produzido pela presença de aerossóis. Os aerossóis difundem a radiação solar e, por consequência, ao difundi-la de novo para o espaço, podem contribuir para um arrefecimento. Atuam como núcleos de condensação higroscópicos, portanto, são essenciais para a formação de nuvens. As nuvens, por sua vez, alteram o balanço radiativo ou o balanço energético do planeta, porque são fortes refletores da radiação solar e fortes absorventes da radiação infravermelha. Temos aqui um efeito indireto dos aerossóis. Mais ainda, os aerossóis podem contribuir para a supressão da precipitação. Isto é, nós podemos ter nuvens carregadas de água e essa água não precipita devido a um excesso de aerossóis, por exemplo, provocado pela poluição urbana e industrial. Ora bem, agora, na atmosfera ocorrem processos.
que alteram o seu estado. Bom, e, por consequência, alteram o tempo. Os processos fundamentais estão aqui listados. São processos radiativos, radiação solar e terrestre, processos de condução do calor, que pode ser uma condução molecular pouco eficiente e a condução turbulenta, muito mais eficiente, processos advetivos, que são processos em que o vento horizontal, o movimento horizontal, transporta de lugar para lugar diferentes propriedades. Por exemplo, se o movimento horizontal trouxer para o local onde nos encontramos ar mais frio do que aquele que cá se encontrava, falamos de adveção de ar frio e isso contribui para um arrefecimento. A adveção é um processo muitíssimo importante na atmosfera. Depois temos a convecção, portanto, que é um processo que está associado ao movimento vertical e que transporta na vertical massa e propriedades. Temos o atrito, que é um processo muito importante que destrói energia cinética e converte-a em calor, ou seja, em energia interna. Bom, aliás, o atrito no balanço médio para um período suficientemente longo acaba por ser o único processo que aquece de facto a atmosfera. Temos as transições de fase da água. Bom, como já referi, são transições que envolvem quantidades muito apreciáveis de energia. Basta pensar que se 1 grama de vapor de água se condensar, libertam-se na atmosfera 2.500 joules, que vão aquecer a atmosfera. Se 1 grama de água líquida se evaporar, absorve 2.500 joules da atmosfera, que assim arrefece. Estes processos são muitíssimo importantes. E temos ainda processos químicos, já falámos de alguns, como o processo de geração ou destruição do ozono. Todos estes processos, que nós passaremos a descrever com um certo pormenor nas lições subsequentes, são controlados por gravidade, devido à presença, à massa do globo, pela rotação da Terra e pelos parâmetros orbitais do globo terrestre. Ora bem, agora, como é que nós podemos estudar a evolução da atmosfera? Essa evolução compreende o movimento e compreende processos físicos e químicos. Aliás, o movimento e os processos não se podem separar uns dos outros. Por exemplo, eu posso descrever academicamente processos que ocorrem dentro de nuvens, mas esses processos só ocorrem porque o ar está em movimento e há correntes ascendentes e descendentes. Portanto, como é que nós podemos estudar a evolução da atmosfera, quer no que respeita ao movimento, quer no que respeita aos processos que a eles estão associados? Ora bem, em primeiro lugar, nós vamos aceitar, isto não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade que se aplica a uma enorme variedade de situações. Nós vamos aceitar que o movimento satisfaz a certas condições de continuidade no espaço e no tempo. Ora bem, esta hipótese, que é a hipótese do contínuo, só não será verdade em situações relativamente extremas. Por exemplo, se houver uma onda de choque na atmosfera, a onda de choque não satisfaz a condições de continuidade. Mas ignorando esses acontecimentos extremos em termos de continuidade, nós vamos aceitar que o movimento satisfaz a condições de continuidade espaço-temporais. Bom, e sendo assim, é lógico, faz sentido, é fisicamente coerente o conceito de partícula, aquilo a que os ingleses chamam parcel, e que muitas vezes é traduzido pelo nome de parcela. Não é parcela, é uma partícula. O que é uma partícula de ar? Uma partícula de ar é uma porção indefinida de ar, mas que contém um número suficientemente grande de moléculas para que se possa definir temperatura. Esta partícula corresponde à partícula da mecânica newtoniana. Portanto, esta partícula não é uma massa de ar. A massa de ar é outro conceito. É uma porção da atmosfera que retém a sua individualidade no decurso da sua trajetória ou do seu movimento. Isto significa que, através da superfície fronteira da partícula, não entra nem sai ar. Não entra nem sai matéria. Portanto,
temos uma quantidade muito bem definida de matéria que permanece ao longo do movimento. Ora bem, se nós estudarmos a evolução da atmosfera com base nas transformações sofridas pelas diferentes partículas que a compõem, então temos aquilo que se chama uma formulação material, porque seguimos a matéria, ou substancial, porque seguimos a substância, ar, e os seus componentes, ou lagrangiana. Portanto, eu posso estudar a evolução da atmosfera seguindo ou estudando a evolução de cada uma das partículas que a compõem. Imaginem que nós cobríamos a atmosfera por um conjunto de cubos relativamente pequenos e agora o ar que está dentro de cada cubo constitui uma partícula e nós vamos seguir a evolução de cada uma dessas partículas. Estamos na formulação material, substancial ou lagrangiana. Esta formulação é análoga à da mecânica newtoniana, em que nós seguimos uma partícula na sua trajetória e vamos estudar como é que varia a velocidade, a aceleração, etc. Ora bem, esta formulação aplica-se, por exemplo, uma nuvem forma-se por partículas de ar que ascendem na atmosfera. Bom, e por isso é que uma nuvem tem uma duração relativamente pequena. Então, porquê é que nós vemos as nuvens permanentemente ali? Bom, porque há processos que as renovam continuamente, mas aquelas partículas que lhes deram origem já lá não estão. Portanto, no estudo da atmosfera, esta formulação pode ser importante e é importante em vários casos. Temos uma outra formulação que consiste em considerar as variáveis que definem o estado da atmosfera como funções de ponto e de tempo. Nós podemos pensar na temperatura em Lisboa, em Nova Iorque, em Paris e por aí fora. Portanto, aqui nós ignoramos explicitamente a partícula e falamos em campos meteorológicos. E vamos estudar como é que esses campos se modificam no decurso do tempo. Ora bem, evidentemente que a ligação, esta formulação, chama-se, portanto, uma formulação espacial ou uma formulação em termos de campos meteorológicos ou formulação euleriana. Claro que esta formulação é muitíssimo importante também. A previsão do tempo faz-se recorrendo a equações escritas nesta formulação espacial ou euleriana. Ora bem, a ligação entre as duas formulações faz-se porque, num dado instante, num dado ponto da atmosfera, está lá uma determinada partícula. Claro que se eu me fixar nesse ponto, no decurso do tempo, essa região do espaço é ocupada por outras partículas. Mas, portanto, há uma ligação entre as duas formulações, embora nós possamos optar por uma ou por outra, ou combinar as duas, consoante for mais adequado. Bem, agora, para sumariar as ideias que foram discutidas nesta lição, está aqui um pequeno glossário. Por exemplo, o que é parte por milhão em volume, um ppmv? É o volume de um componente de uma mistura contido num volume total de 1 milhão expresso nas mesmas unidades. Por exemplo, 3 mililitros num metro cúbico, que tem 1 milhão de mililitros, representam 3 ppmvs. 1%, reparem, se em vez de partes por milhão eu tiver partes por centenas, tenho percentagens. 1% corresponde a 10.000 ppmvs. Bom, assim, a concentração do azoto molecular, que é o componente permanente de maior concentração, é de 780.800 partes por milhão em volume, ou seja, 78,08% em volume. Bem, ora bom, depois, o estado da atmosfera é definido pelos valores que em cada instante tomam em cada ponto do espaço ocupado pelo fluido as concentrações dos diferentes componentes, a temperatura, a pressão, a velocidade, que é o vento, e a densidade. O tempo atmosférico é definido pelo estado instantâneo da atmosfera. Os componentes permanentes são gases cujas concentrações apresentam proporções fixas até uma altitude de 80 a 100 km. E quais são esses gases? O azoto molecular, o oxigênio molecular e o argon, que é um gás raro, é um gás quimicamente inerte. Os componentes vestigiais, os chamados trace gases, são gases não permanentes,
cuja concentração na atmosfera é muito pequena. Por exemplo, o óxido nitroso tem uma concentração de 0,3 partes por milhão em volume. Ora bem, a fotossíntese é o processo pelo qual plantas com clorofila, portanto, plantas ditas verdes, utilizam a energia solar e o dióxido de carbono atmosférico e também, mas em muito menor quantidade, do solo, combinando com a água para produzir matéria orgânica, açúcar e oxigênio. O ozono é o oxigênio triatómico, é um componente atmosférico gasoso, cuja molécula é formada por 3 átomos de oxigênio. É o O3. O sulfureto de hidrogênio é uma molécula formada por 1 átomo de enxofre e 2 átomos de hidrogênio. O dióxido de enxofre é uma molécula formada por 1 átomo de enxofre e 2 átomos de oxigênio. Os aerossóis são suspensóides, portanto são partículas em suspensão na atmosfera, sólidas ou líquidas, designadamente sais, poeiras e sulfatos. E são produzidos naturalmente e pela atividade humana, embora a produção natural de aerossóis domine sobre a atividade humana. A chuva ácida ou deposição ácida, que é devida ao dióxido de enxofre. Bom, o que é isto? É água da chuva, partículas de nevoeiro ou matéria seca que estão contaminadas por aerossóis naturais ou antropogénicos. Em particular, sulfatos ou nitratos que precipitam sobre o globo. Bom, e devido à sua composição química, eles corroem e queimam o que se encontra à superfície. Constitui um problema ambiental grave, sobretudo no nordeste da América do Norte, no norte da Europa e no sudeste asiático, no sudeste da China. A partícula é uma porção da atmosfera com um número suficientemente grande de moléculas para que se possa definir temperatura e, por hoje, penso que estes foram os conceitos principais apresentados. Leituras recomendadas. Temos aqui estas 2 indicações. As leituras não são do livro completamente, portanto, são basicamente de matéria que está em cada um dos casos no capítulo 1º. No primeiro caso, nas secções 1.1 a 1.2 e no segundo caso, 1.1 a 1.4. Vale a pena ler, são textos relativamente simples, mas bastante informativos. E pronto, muito obrigado, até à próxima lição.